Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal que tem por objetivo orientar familiares, amigos no tocante a como conduzir, a como lidar no dia a dia com uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência. E eu estou trabalhando o módulo 1, deficiência visual. E no vídeo de hoje eu vou trabalhar o seguinte tema: a inclusão da pessoa com deficiência visual no recinto escolar regular. Bom, mas se você gostar desse vídeo, compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho e você receberá todas as notificações. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Vamos à autodescrição? O meu nome é Ana Leal, a cor da minha pele é morena, eu tenho cabelo curto, crespo, preto, a cor dos meus olhos castanho escuro, eu estou com óculos escuro com grau, eu estou com uma blusa preta, com uma Sharp azul e atrás de mim tem 2 estantes com livros. Bom, o tema de hoje nós já falamos, né? Então, vamos entrar no tema? Vamos fazer a leitura de um pequeno texto. Está estabelecido na nossa legislação que é dever do Estado garantir uma educação de qualidade a todos os alunos. Podemos dizer que essa garantia ainda não se efetivou totalmente em relação à inclusão da pessoa com deficiência no recinto escolar regular vigente no nosso país. Ainda existe uma série de barreiras que dificultam a inclusão da pessoa com deficiência no ensino regular, a começar pela aceitação. É muito comum que pessoa com deficiência seja vista como um ser diferente e daí ocorram vários obstáculos, tais como preconceitos, discriminações, incapacidade, enfim, esse ou essa, aluno ou aluna, precisa vencer várias etapas para que a mesma seja visto ou vista com igualdade de direitos e deveres dentro do ambiente escolar. E aí eu pergunto, o que podemos chamar de inclusão no recinto escolar regular? Quando é que uma pessoa com deficiência visual está incluída? Então, vamos lá. Vamos, como é que eu vou dizer? Destrinchar para que a gente possa entender melhor. No recinto escolar regular, nós vamos ver 2 modalidades. Vamos à primeira. 2 modalidades de inclusão. Vamos à primeira. Existem aquelas classes especiais, né? Você vê aquelas turminhas, uma turminha de deficiente auditivo, ou uma turminha com deficiência visual, né? E isso você vê na escola regular.
Essa é uma modalidade. Agora existe a outra modalidade. Qual é a outra modalidade, Ana? É aquela turma que recebe alunos que vêm da sala de recursos. E esses alunos que vêm da sala de recursos, eles vão então para a sala daqueles alunos que é chamado regular. Bom, eu mesma já falei aqui para vocês mais de uma vez que eu tinha minha turma, era uma base de 40 ou mais alunos, né, na escola regular, e que eu recebi 2 alunos com deficiência auditiva. Eu confesso a vocês, eu não sabia o que fazer com aqueles alunos. E eu ficava nervosa. Vou fazer o que com esses alunos? Eu não tenho nenhuma especialização. Eu não sei língua de sinais. Eu não sei nada sobre surdez. O que eu vou fazer com esses alunos? E eles eram bem levadinhos. E eu ficava, tinha horas que eu confesso que eu ficava irritada. Ficava, menino, fica quieto. Eram 2. Mas tadinho, essas crianças, coitadas, elas não tinham o que fazer, elas tinham que brincar. Eles tinham assim por volta de 11 anos. Não tinham nada, eu não sabia o que fazer. Entende? Então, se o professor não tiver uma especialização, ele não vai saber o que fazer com aqueles alunos, que é chamados alunos integrados. Não sabe, gente. Não vamos tampar o sol com a peneira. Não sabem. Nós temos as capacitações, o professor que é de escola especial, como é o meu caso, estou aposentada, mas a gente tinha curso de capacitação o tempo todo. E as professoras que eram de escola regular e que tinham alunos integrados também faziam o curso de capacitação. Só que eu estava ali naquela escola, eu era nova também na escola e não tinha sido chamada para fazer nenhum curso de capacitação. Assim como ocorreu isso comigo, com certeza ocorreu com outras professoras e ainda ocorre. Eu estou enfatizando isso, que é para que não haja nenhuma ilusão. Por quê? O meu filho está na escola, está havendo uma inclusão. Vamos ver se realmente está havendo. Pode ser que sim e pode ser que não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ana, acabei saindo. Acabei saindo porque eu não me sentia bem. Ou eu faço trabalho ou eu não faço. Né? Eu não podia ficar ali tapeando. E a outra coisa que vocês vão ver mais adiante, não tem condições de você realizar um trabalho olhando 40, 50 alunos e ao mesmo tempo fazer um trabalho diferenciado e individualizado. Não tem. Digo mais uma vez, não se iluda. Bom, então, essas são as 2 maneiras, né? As 2 modalidades. Eu coloquei aqui que o trabalho pedagógico com as crianças no contexto escolar precisa ganhar uma dimensão maior, passando a atender às especificidades de cada aluno e o seu desenvolvimento.
No tocante às escolas especiais, os professores, como eu já falei, precisam passar por cursos especializados com relação às deficiências. Então, são dois tipos de escola, a regular e a escola especial, mas os professores... eu não tenho na minha sala, Ana, aluno integrado. Tudo bem, então não há uma obrigatoriedade de você fazer um curso de especialização, de você fazer uma capacitação, porque você não tem alunos integrados, tá? Bom, essa aqui eu também já falei. E o que eu falo também sempre, né? Que para você receber um aluno que tenha algum tipo de deficiência, para que haja uma inclusão, é preciso que haja também uma infraestrutura para você poder receber esse aluno ou esses alunos, né? Aí o que a gente precisa ver? O tipo de prédio, né? Como é que é esse prédio? Esse prédio são de 2 andares, de 3, de 4? Esse prédio tem rampa? Esse prédio tem elevador? Tudo isso precisa ser pensado. Mas os alunos só ficam aqui no primeiro andar. Tudo bem. Só ficam... Eu conheço uma instituição que tem 2 andares. E aí, melhor dizendo 3. É que é um pedacinho assim, mas vamos considerar 3 andares. E tem curso em cima e curso embaixo. Só que tem pessoas que são de cadeira de rodas, né? E elas não podem participar dos cursos que tem lá em cima. Porque não tem rampa, não tem elevador. E aí? Né? Tudo isso, meus amigos, precisa ser visto. Quais são as acessibilidades que tem nesse recinto escolar? É só banheiro, é só rampa? Não, é muito mais que isso, entende? Então, há que se ter uma outra visão. Mais adiante eu vou mostrar para vocês. É lógico, conteúdos adaptados, né, para cada tipo de deficiência. Se a criança tem uma deficiência auditiva, se é uma deficiência visual, né? Se ela tem uma deficiência intelectual, então vai ser tudo de acordo, uma adaptação. Professores especializados, pessoal de apoio voltado para o atendimento especializado aos alunos com deficiência. Porque o que acontece? Pessoal de apoio. Às vezes o pessoal de apoio não tem nenhuma orientação. Eu vivenciei isso. Eu vi de perto. Não tem nenhuma orientação. Eles não sabem como pegar no aluno, uma série de coisas, como dar uma comida a um aluno que tenha dificuldade, enfim, uma série de coisas que precisam ser vistas e que não são. Então, todo esse cuidado faz-se necessário.
Precisamos ter políticas públicas que tenham um outro olhar para a deficiência. Porque não adianta, isso eu sempre falei, não adianta você ficar num gabinete ditando normas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Quando você chega numa sala de aula, é uma outra realidade. Então você tem que, antes de ir lá para o gabinete, ficar dando ordens, você primeiro tem que vivenciar. Você tem que ficar ali no dia a dia. O que acontece? O que o professor passa? Aí sim, você vivenciou, você teve a prática, agora você pode fazer a teoria. Porque o que ocorre primeiro é a prática para depois você teorizar. E não teorizar para depois, então, mandar os outros colocar em prática. Né? A gente vê muita coisa, sabe, gente? A gente vê muita coisa que está errado e a gente não pode falar, né? Então, agora eu posso falar. A outra coisa é total integração dos pais com toda a equipe escolar. Nós vamos ver isso. Eu vi também já coloquei aqui para vocês, não me lembro mais qual foi o vídeo. Uma escola no subúrbio aqui do Rio de Janeiro e que todos os pais, todo o pessoal de apoio, a coordenação, a direção, todos, enfim, todos os alunos, eles sabiam língua de sinais, né? Então, Libras, todos, mas todos. Por quê? Porque assim pode haver uma interação, você pode se comunicar com o outro. Como é que era feito o planejamento daquelas aulas? Os pais participavam. Está se envolvendo com a parte pedagógica? Não está se envolvendo com a parte pedagógica. Mas o professor precisa saber como é o dia a dia daquela criança. Quais são os tratamentos que aquela criança faz? Isso ajuda muito. Para que então possam fazer o planejamento de acordo. Porque tem crianças que tem que realmente ser um trabalho diferenciado, um trabalho individualizado. Não adianta você fazer para o coletivo. Você precisa fazer só para aquela criança. Né? Isso nós temos muito em escola especial. Escola especial, há muito isso, trabalho, além de ser diferenciado, individualizado. Bom, a outra pergunta é o que eu até já falei, né? Que quando a gente tem alunos videntes, aí como eu estou trabalhando a deficiência visual, né? Eu falo mais na deficiência visual. Quando a gente tem ali alunos integrados, né, numa turma de videntes, e que só tem um professor, isso eu também já cansei de falar e falei ainda agora. Gente, não
não dá para esse professor apresentar o conteúdo que precisa ser apresentado e, ao mesmo tempo, esse professor dá atenção a um aluno que tenha uma deficiência. Porque ele vai ter que fazer um outro planejamento para esse aluno. Não há tempo hábil para isso. O professor ele precisa manter a turma ali em ordem. Então, no mínimo, precisa ter um professor de apoio, mas um professor de apoio com especialização. Não é professor de apoio de estar ali por estar, porque é professor. Não. É um professor de apoio com especialização. Mas vamos ver isso também no vídeo. Aí eu coloquei assim: precisamos levar em conta vários aspectos. A idade dos alunos, o desenvolvimento dos alunos, o comportamento, o nível de conhecimento dos alunos videntes e o nível de conhecimento dos alunos com a deficiência. Normalmente, aqui, esses alunos que são assim, integrados, que têm a mente preservada, que conseguem assim, acompanhar mais ou menos o ritmo da turma. Depende da deficiência. Depende, é isso que eu estou falando, se tem ali um professor especializado, vamos supor, tem ali naquela turma um ou dois ou três alunos com deficiência visual. Aí esses alunos eles estão vindo da sala de recursos. E ali aquele professor que está ali, ele também, um professor de apoio, ele também vai ter que ter especialização em deficiência visual. Ou ele vai se ele vai trabalhar com braille, se ele vai trabalhar com as tecnologias assistivas que nós temos, né? Porque o próprio braille, gente, não é uma coisa assim muito fácil, não. Sabe por quê? São sinais, né? A gente trabalha ali com as celas, os pontos, mas temos, vamos dizer assim, o braille básico e o braille diversificado. Como é que é o braille diversificado, Ana? Vamos supor, você está dando uma aula de matemática. Aí você vai trabalhar, vou dar um exemplo bem bom, você vai trabalhar com um sinal de mais, um sinal de menos, né? De dividir. Aí você vai ter que aprender o braille, como é que se faz com as celas, né? Os pontinhos, aí já é inerente àquele sinal. Então já é específico. Então você vai ter que aprender um braille que tenha um sinal de menos. Aí você vai trabalhar com biologias, né? Biologia, português e por aí vai, entendeu? Então, essa especialização, por isso que eu estou falando aqui, não é uma coisa muito fácil, não é só chegar e colocar ali um professor de apoio, não. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o Instituto Helena Antipoff, como eu sou do município, que rege toda essa parte de deficiência, é responsável aqui no Rio de Janeiro. Então, nós temos os cursos. Vamos trabalhar com matemática? Vamos trabalhar com ciências, biologia, química, física? Tá entendendo? Então você vai ter o braille específico. Ah, Ana, mas agora
tudo é tecnologia assistiva, tudo é o computador. Tudo bem, você também precisa ter essa parte, que há o progresso, então tudo progride e precisa também dessa parte. Mas é fundamental a pessoa saber o braille. Bom, vamos acelerar aqui um pouquinho por causa do nosso horário. E aí eu coloquei quais as adaptações que podem ser feitas nesse espaço para atender os alunos com deficiência visual. O tempo que a professora dispõe para atender a todos os alunos, o tempo exigido para a educação dos conteúdos a serem trabalhados com os alunos, a integração dos alunos videntes com os alunos com deficiência visual. Enfim, ainda existem outros aspectos a serem considerados. Aí eu coloco aqui uma situação que eu vivenciei. Eu, uma vez, também já contei, mas como está no assunto de recinto escolar, vou contar outra vez. Eu fui a uma ONG, e nessa ONG, era assim, eram 4 alunos numa salinha com deficiência, né? E ali naquela salinha haviam 3 professoras. Então, praticamente, uma professora para atender a cada aluno. E eu gostei muito do trabalho que elas estavam ali realizando com aqueles alunos. Muito bom trabalho, né? Num lugar pobre, com poucos recursos, não havia nenhuma sofisticação, muito pelo contrário, num subúrbio, mas um trabalho de qualidade, que aquelas professoras estavam ali realizando. Aí você pode me perguntar, então, Ana, você quer um professor para cada aluno? Não, eu sei que isso aí não dá, não quero não. Mas que haja uma outra estrutura, não vamos ficar tampando o sol com a peneira, ficar falando que o aluno está incluído sem estar, está apenas integrado, ocupando um espaço físico, né? Vamos falar a verdade. Estou acelerando aqui, tenho muito mais coisa para falar para vocês. Só um minutinho, já falei. Bom, eu vou falar agora para vocês de um projeto que veio a ser um modelo de escola inclusiva, tá? Então, assim, com a minha experiência e o que eu vi nesse vídeo e o que eu li desse autor, que é um professor, é o famoso professor José Pacheco, que criou a Escola da Ponte e que eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, conhecê-lo num seminário na UERJ. E o professor, ele então escreveu um livro, Caminhos para a Inclusão. E nesse livro, nós vamos ver que foi realizado um projeto em 4 países sobre a inclusão dos alunos com deficiência. Então, justamente, o objetivo desse projeto era justamente o melhoramento, né,
da habilidade dos professores, né, quanto à questão da inclusão. E os países que eles trabalharam foram a Áustria, a Islândia, Portugal e Espanha. Bom, e eu realmente gostei muito, tá? E esse projeto, ele foi realizado em 3 partes. Pesquisa sobre a educação inclusiva nos 4 países, porque há uma diferença. A comparação dos resultados dos 4 países e a criação de um guia e de um vídeo. A pesquisa foi realizada na forma de estudos de casos em cada um dos 4 países. Nesse estágio, os resultados dos 4 estudos de casos foram comparados entre si dentro dos temas estabelecidos e registrados como um relatório de formato acordado. Esse resultado foi feito por equipes e as conclusões foram reunidas em um relatório sobre o estudo. As conclusões foram usadas como base para escrever um guia sobre práticas úteis para educação escolar inclusiva. E o que nós vamos ver agora? Eu selecionei, porque como são 4 países, eu selecionei apenas um país para gente. Nós vamos ver o caso do Kalil, tá? Desse menino com essa deficiência, e nós vamos assistir como é que é feito todo esse trabalho na escola. Olha a diferença. Vamos lá. Vamos ao vídeo. Em Akureyri, na Islândia, os professores utilizam estratégias diversificadas para encorajar a interação de Kali com os colegas. As aulas de educação física, por exemplo, são preparadas para incluírem os apoios humanos e técnicos necessários à participação de Kali. Momentos de interação social e de brincadeira ocorrem entre alunos dentro e fora das aulas e Kali não é exceção. A afetividade percorre todas as brincadeiras. Na sala de aula, os alunos dividem-se em grupos para trabalhar cooperativamente. No seu grupo, Kali, através de cassetes gravadas, toma contacto com um texto que os seus colegas estão a ler. Segue-se em pequenos grupos a análise e discussão do texto através de um questionário. O grupo, acompanhado por uma professora de apoio, solicita a sua participação através de uma tabela de signos Bliss. A única forma que Kali tem de comunicar é através do contacto visual. Todo o seu contexto próximo de aprendizagem se organiza de forma a potenciar essa capacidade. Conforme as questões lhe vão sendo postas, Kali fixa, ou não, os olhos no interlocutor. Os seus colegas sabem já interpretar os seus olhares e expressões. Kali desenvolve esta sua capacidade a níveis que ultrapassam as expectativas em relação ao processo estímulo-resposta, como se pode verificar na utilização que faz do computador, especialmente adaptado. Depois das aulas, joga e interage com os amigos de uma forma que só pode ser classificada como autónoma. Então, o que vocês acharam desse vídeo? Quantas coisas diferentes, não é? Até a maneira que as mesas são colocadas,
o acolhimento dos coleguinhas, a interação, o trato interpessoal. Vocês viram ali que tem uma professora especializada para trabalhar com o Calil, para que ele possa acompanhar o andamento da turma. Né? Mas quantas coisas! E tem também o depoimento da mãe. E a mãe, eu não coloquei para vocês, porque senão ficaria muito grande. Mas a mãe falando o quanto o Calil gosta de ir para a escola. E se não tiver aula, o Calil fica muito triste, né? Bom, então o que eu coloquei aqui? Todos os alunos são educados de uma forma conjunta nas classes integradoras no bairro de sua escola. A administração da escola encoraja práticas inovadoras e o planejamento é feito de forma colaborativa entre o pessoal e os alunos, com o apoio de consultores externos. Esses consultores externos são justamente os familiares. É ressaltado o trabalho colaborativo em equipe, desenvolvendo uma estrutura compartilhada, envolvendo famílias, o domínio geral do educador, relações claras sobre os papéis entre os profissionais e o uso efetivo do pessoal de apoio e determinação dos serviços de apoio, desenvolvimento de planos educacionais individualizados, significativos e avaliação da eficiência da educação. Aí uma coisa aqui importantíssima. A inclusão pressupõe que a escola se ajuste a todas as crianças que desejam matricular-se em sua localidade, em vez de esperar que uma determinada criança com a deficiência se ajuste à escola. Isso é integração partindo para a inclusão. Ou seja, meus amigos, não é a criança que tem que se adaptar à escola. Não, é isso que eu falo sempre. A escola já tem que estar preparada para receber essa criança. Ah, fulaninho chegou, vamos fazer isso. Não. É isso que eu falo de infraestrutura. Como é que é essa escola? Para a gente receber crianças que tenham algum tipo de deficiência, a gente já tem que estar com a escola toda preparada. Entende? Então a criança vai se sentir bem, vai se sentir no mundo dela. Ela não vai ficar constrangida. Tá entendendo? Então é isso que o governo precisa, as autoridades, a política precisa ver essas questões para que haja realmente uma inclusão. Não vamos ficar falando que fulano está incluído porque está numa sala de aula. Não. Não está. Não está. Então, é isso que precisamos fazer, né? Bom, tinha mais coisas aqui para eu falar,
mas o tempo não dá. Então, vamos trabalhar, vamos batalhar para que haja realmente a inclusão, isso no contexto geral. Eu aqui coloquei apenas a escola, mas isso é em qualquer lugar. Pode ser numa instituição religiosa, pode ser no estabelecimento comercial, em qualquer lugar. Nós precisamos trabalhar para que a pessoa não esteja apenas integrada, ou seja, ocupando o espaço físico. Essa pessoa ela precisa participar, ela precisa dar a sua opinião, fazer parte desse grupo social. Bom, hoje a gente fica por aqui e se você gostou, compartilhe. Pois assim outras pessoas terão acesso a essas orientações. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.